Olá, Intercases! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Emily Nascimento e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo. E não se esqueçam de deixar o like aqui pra mim, porque isso me motiva muito a trazer outros casos pra vocês aqui no canal, beleza? Bora lá! Em 1999, uma menina saiu de casa para brincar e nunca mais foi vista. E esse, que podia ter sido apenas mais um caso de desaparecimento de criança, acabou sendo muito pior do que se imagina. Nós estamos falando do caso Maddie Clifton e você acha que tem estômago para ele, mas eu aposto que não. Maddie Clifton nasceu no dia 17 de junho de 1990 em Jacksonville, na Flórida. A Maddie era a filha mais nova do casal, ela era uma menininha super educada, encantadora, tinha vários hobbies. Ela gostava de dançar balé e ela e a sua irmã praticavam piano, então ambas eram super dotadas. Eles moravam em um bairro em Jacksonville, onde era super tranquilo na época. E como era de costume naquele tempo, as crianças brincavam livremente pela rua. Mas então, indo direto para o caso, ele aconteceu no dia 3 de novembro de 1998, a Maddie tinha 8 anos naquela época. Naquele dia, a Maddie queria muito brincar, então ela passou de casa em casa, perguntando para os seus amigos quem queria brincar com ela na rua. Mas naquele momento em especial, todos os seus amigos estavam ocupados e a sua melhor amiga estava de castigo, então ela decidiu brincar sozinha. Mais ou menos 2 horas depois, 2 amigos da Maddie saíram de casa e foram brincar com ela. Um dos amigos da Maddie tinha bolas de beisebol, então eles começaram a se divertir. Mas em algum momento essas bolas se extraviaram e eles ficaram sem. Mas isso não seria problema porque a Maddie se lembrou que o seu pai tinha uma bola de beisebol em casa, então ela deixou os amigos ali e falou que ia para casa para buscar essas bolas e logo ela voltaria. A residência da Maddie ficava a 3 casas de distância de onde ela estava brincando, então foi super rápido, logo ela chegou em casa. Chegando em casa, a irmã mais velha dela estava por lá praticando piano. A Maddie chegou e procurou pelas bolas de beisebol do seu pai, mas não achou, então ela perguntou para a irmã dela. E a irmã dela estava muito concentrada no momento, então ela falou que não sabia de nada e logo a Maddie saiu de casa. Nesse dia, 3 de novembro, era dia de eleições na cidade de Jacksonville, seus pais estavam votando. Então, por volta das 5h30 da tarde, eles já estavam de volta em casa, eles montaram a mesa para o jantar, mas eles estavam preocupados porque a Maddie ainda não tinha voltado para casa. A irmã mais velha, Jessica, falou então para os seus pais que a Maddie tinha ido até em casa buscar as bolas de beisebol, mas ela não achou, então ela saiu e essa foi a última vez que ela viu a menina. Então os pais, preocupados, saíram de casa e foram passando nos vizinhos para saber se eles tinham visto a Maddie naquele dia. E a irmã mais velha da Maddie pegou a bicicleta e deu várias voltas no bairro perguntando sobre ela. A família da Maddie, sem nenhuma pista do seu paradeiro, naquela mesma noite foi até a polícia e informou seu desaparecimento. A polícia então começou a sua procura e foi até a casa da Maddie para coletar todas as pistas possíveis. E eles também interrogaram os vizinhos e as crianças que tinham brincado com ela naquela tarde. Imagina, gente, uma criança de apenas 8 anos desaparecida. Como eu já falei, tinham várias crianças no bairro, então também tinham pais e eles não mediram esforços para ajudar a família a achar a menina. Foram feitas varreduras com a polícia, eles usaram os cães farejadores e todos os vizinhos também se espalharam por várias regiões da cidade para tentar localizar a menina. Eles também espalharam vários cartazes pela cidade com o rostinho da Maddie, na intenção de que se alguém tivesse visto ela, ligasse para a polícia e informasse. Depois de uma semana sem nenhuma nova evidência, a polícia local decidiu que era hora de envolver o FBI. O FBI então se envolveu prontamente no caso e eles tinham alguns suspeitos. Um dos suspeitos dele era um morador próximo da família. Ele parecia um cara super tranquilo, mas ele foi acusado de abuso sexual há 15 anos atrás. Então o FBI achava que ele podia estar envolvido no desaparecimento da menina, mas eles investigaram e ele tinha um bom álibi. A casa dele também foi revistada e estava limpa, então não havia nada que ligasse ele ao desaparecimento da Maddie, então ele foi descartado. Outro suspeito do FBI era um senhor que também morava na rua, ele tinha uma idade um pouco avançada, sempre estava por ali observando as crianças brincar, mas ele foi descartado definitivamente como suspeito pelo FBI porque a vizinhança dizia que ele era um cara inofensivo. Todos confiavam nele e, além disso, ele tinha um álibi muito bom, pois no dia do desaparecimento da Maddie ele estava fazendo alguns exames no centro da cidade. Então, mesmo assim, o FBI foi até a casa dele, conversou com ele e com outros vizinhos e ele foi descartado logo a seguir. Se passaram alguns dias desde o desaparecimento da Maddie e nenhuma informação relevante apareceu.
A família estava desolada, quase perdendo suas esperanças, e o FBI estava já tratando o caso como se não mais procurando uma criança viva, mas sim um corpo. Na mesma rua da casa da família morava outra família, os Phillips. Era um casal, Melissa e Steve, e um menino chamado Joshua, que tinha 14 anos na época. Ele era considerado basicamente um filho único, porque ele era o caçula e seus 2 irmãos mais velhos já tinham saído de casa há muito tempo. A Melissa era dona de casa e o Steve era especialista em computação. Ele era visto como um cara bem sério e até violento. Ele criou seus filhos de forma bem rigorosa, ele costumava ser um cara duro e também não gostava de ver seu filho brincando com outras crianças. Por isso, as crianças do bairro mal conheciam seu filho Joshua, porque ele nunca brincava na rua junto com elas. Os Phillips eram próximos dos Clintons, eles eram amigos desde que a família tinha se mudado para o bairro e estavam muito envolvidos na procura da Maddie desde o primeiro dia do desaparecimento. No dia 10 de novembro, quando se completou uma semana desde o desaparecimento da Maddie, a Melissa Phillip estava sozinha em casa na parte da tarde. Seu marido tinha saído para trabalhar e o Joshua estava na escola, então ela aproveitou a tarde ensolarada para limpar a casa. Tudo corria normalmente, mas enquanto a Melissa limpava a parte dos quartos, ela começou a sentir um cheiro bem forte que vinha do quarto do garoto. Isso era um pouco normal, porque o Joshua era um adolescente, era bagunceiro, mas além disso, ele tinha vários passarinhos e mal limpava as gaiolas, então, vez ou outra, começava a feder muito o quarto dele. Até que ela percebeu que o carpete estava bem úmido e foi aí que ela viu que o colchão de água do Joshua estava vazando. Então ela começou a tirar os lençóis e ela percebeu que estava tudo muito úmido e que o próprio Joshua já tinha tentado estancar aquele vazamento porque tinha muita fita grudada pelo colchão todo. Então ela foi tentar tirar a fita para ver onde estava o vazamento e foi aí que ela percebeu que tinha uma meia grudada na fita. A fita estava bem grudada, então ela tentava puxar mais forte, mas não queria sair porque a meia também estava impossibilitando que ela puxasse. Até que ela deu um puxão mais forte e a meia saiu, mas junto disso o colchão se rasgou e revelou o corpo da Maddie ali dentro. Desesperada, a Melissa liga para o seu marido, mas a ligação não foi concluída, ele estava trabalhando, então caiu na caixa postal. Então ela foi até a casa dos Clifton e chegando lá, os pais da Maddie estavam diante da TV esperando que começasse uma coletiva de imprensa sobre o caso da sua filha. Naquele momento, a Melissa mal sabia como contar para os pais da Maddie o que ela tinha visto no quarto do seu filho, mas assim ela fez. A polícia é acionada e poucos minutos depois eles foram até a casa dos Phillips. A perícia constatou que o corpo da Maddie apresentava escoriações graves que pareciam ter sido causados por um taco de beisebol. Outras lesões indicavam que ela teria sido esfaqueada várias vezes e eles também identificaram um ferimento que indicava que ela teria sido sufocada por mais ou menos 15 minutos. Seu corpo estava parcialmente vestido, ela usava apenas meias e uma blusa que estava enrolada até a parte de cima do seu peito. E todo o restante, como a calça e a roupa íntima, havia desaparecido, então a polícia passou a acreditar que o crime havia sido cometido por motivo sexual. A polícia revirou o quarto do garoto para encontrar mais evidências e eles encontraram um tênis sujo de sangue dentro do armário. No teto do quarto também haviam respingos visíveis de sangue. Eles encontraram um taco de beisebol e a faca usada no crime escondidos atrás de um móvel de televisão. Aromatizantes de ambiente como spray bom ar, incenso e velas aromatizantes estavam espalhadas por todo o quarto. O menino teria tentado mascarar o cheiro do cadáver a todo custo. E o mais bizarro de tudo era que um pôster com o rosto da Maddie estava colado bem em frente da sua cama. Então, o garoto ficava olhando pro pôster, sabendo que estava deitado em cima do corpo da menina, enganando seus pais. Enfim, isso foge um pouco do bizarro para mim. Os peritos calcularam que o assassinato da Maddie teria acontecido ali mesmo, no quarto do garoto, e que foi muito brutal por conta dos respingos no teto e tudo mais. Naquela hora, o Josh estava em aula e a polícia foi até a escola e deu voz de prisão ali mesmo. Ele foi levado para a delegacia e ele deu a sua declaração. E é importante enfatizar que é nessa parte que o caso começa a confundir a gente, mas prestem bem atenção para não se enganar, beleza? Segundo a declaração do Joshua, ele estava jogando beisebol na casa dele sozinho quando a Maddie chegou e se convidou para jogar com ele. Ele disse que estava sozinho em casa, mas ele ficou meio hesitante porque ele sabia que seus pais poderiam chegar a qualquer momento e a coisa ficaria bem feia porque o seu pai não gostava que ele convidasse outras crianças para casa deles. Mas depois de uma insistência dela, ele aceitou que ela ficasse para jogar. Ele alegou que acidentalmente ele teria acertado o rosto dela com uma bola de beisebol e nesse momento ela começou a chorar, a gritar porque estava doendo muito o olho dela e foi então que ele teria se desesperado. Ele disse que ficou com muito medo que seus pais soubessem que ele levou uma criança para brincar em casa sem a permissão deles e além disso ele apanharia muito, principalmente por ter machucado essa criança.
Ele disse que na hora do desespero, ele arrastou ela do quintal até o seu quarto, estrangulou a Mad e espancou com um taco de beisebol, tudo segundo ele para que ela ficasse quieta. Depois de tudo, quando a Mad já estava inconsciente, ele teria colocado seu corpo dentro do colchão de água, tudo muito rápido, pois seus pais já estavam chegando em casa, e ele disse que ao chegarem, os seus pais não perceberam nada do que havia acontecido no quarto dele. Na mesma noite, quando todos foram dormir, ele teria tirado o corpo da Mad de lá, cortado o pescoço dela e depois colocado no colchão outra vez. Ele teve que abrir o colchão mais do que o necessário e acabou até rasgando um pouco, mas então ele colou com vários pedaços daquela fita silver tape. Então foi aí que o corpo ficou no colchão durante terríveis 7 dias, onde a família estava desesperada à procura da menina e inclusive seus pais, sem desconfiar de nada, estavam ajudando no caso. Quando perguntado o que ele pretendia fazer com o corpo, ele respondeu que não sabia e disse que não havia pensado nisso, que simplesmente estava deixando a vida levar e que não gostava de tomar decisões. O Joshua então foi acusado por homicídio em primeiro grau. Seus advogados de defesa alegaram que ele não passava de uma criança que agiu sem pensar no momento de desespero. Bom, a gente sabe que na maioria dos casos não tem como saber cronologicamente como tudo aconteceu, mas a polícia se desdobrou para apresentar algumas teorias de como foi o crime e é sobre isso que nós vamos falar agora. Segundo a Jessica, a irmã da Mad, as duas tinham sido proibidas pelos pais de brincar com o Joshua. Isso porque uma vez os pais da Mad tinham percebido que ele brincava de um jeito diferente das outras crianças, que ele era mais elétrico e às vezes chegava até a machucar outras crianças e que ele fazia brincadeiras de mau gosto. Considerando que uma vez ele fez uma piada de conotação sexual bem pesada, a Jessica e a Mad ficaram um pouco sem graça e simplesmente se afastaram. Elas chegaram em casa e contaram a seus pais e foi aí que eles proibiram de procurar aquele garoto para brincar. E esse fato é muito interessante porque deixa claro que a Mad não foi até a casa dele porque ela sabia que os pais dela não gostariam, como eu já falei. A Mad era muito educada, era muito obediente aos seus pais, então segundo a irmã dela, isso era impossível de ter acontecido, dela ter ido até a casa do menino. A autópsia não identificou nenhum ferimento condizente com a tal bolada que o Joshua teria dado nela. Então toda aquela história que ele contou de ter acertado ela acidentalmente com todo o pretexto do restante do crime era mentira. Além disso, a perícia constatou que o primeiro ferimento dela foi por asfixia, que ela teria sido sufocada por aproximadamente 15 minutos, mas que isso não foi suficiente para sua morte. E foi aí que ela teria começado a gritar pedindo por ajuda, e assim o Joshua acertou com o taco de beisebol. Ele teria então colocado seu corpo dentro do colchão na intenção de tirar a sua vida por afogamento, mas teria percebido que ela ainda estava se mexendo e gemendo dentro do colchão. Seus pais já estavam em casa, então eles podiam perceber alguma coisa. E foi aí que ele teria decidido tirar parcialmente a Mad do colchão e esfaquear várias vezes no peito e no pescoço. E vocês lembram que eu falei que o corpo tinha sido achado quase todo despido e que a polícia achava que ela tinha sofrido abuso também? Pois é, essa hipótese foi a mais explorada pela polícia, mas a perícia constatou que não havia nenhum sinal de abuso sexual no corpo da menina. Entretanto, algo bizarro que a polícia descobriu e que reforçava ainda mais essa teoria era que o Joshua teria assistido pornografia violenta 30 minutos antes dele cometer o assassinato e 30 minutos depois ele voltou a assistir. Então isso reforçou ainda mais a teoria dele ter sido motivado sexualmente, encontrado a Mad e assim ter reproduzido o que ele assistiu. Segundo a irmã da Mad, ela também acredita que o Joshua teria encontrado a irmã dela na rua. Ela não acredita que a Mad teria ido na casa dele para perguntar, mas talvez eles teriam se encontrado na rua e a Mad teria perguntado para ele se ele tinha as bolas de beisebol. Foi aí que de repente ele teria induzido ela até a casa dele, dizendo: "Ah, eu tenho, mas tá lá em casa, lá no meu quarto". Ele teria então levado ela até o seu quarto, tentado abusar dela, e foi aí que ela teria gritado e pedido por ajuda. Então aí ele não tinha mais opção, porque ele sabia que se deixasse ela ir, ela chegaria em casa, contaria para os pais dela, ia ferrar com ele, então ele decidiu matá-la. Como eu já falei, essa é a teoria que mais faz sentido pra mim. Muita gente acredita nessa teoria, inclusive a família da Mad, mas nada foi comprovado, então é impossível saber cronologicamente como o crime aconteceu, se foi premeditado ou não, enfim, hipóteses. Outro fato bizarro é que a polícia descobriu na inspeção do quarto do Joshua que ele tinha uma foto da Jessica, irmã da Mad. Quando a polícia foi perguntada sobre essa foto, eles falaram que sim, que essa foto era deles, mas que eles não viam há muito tempo. Isso porque um dia a casa foi arrombada, quebraram a janela e levaram alguns pertences da família. Um tempo depois eles perceberam que a foto sumiu, mas eles jamais chegaram a vincular o roubo com o sumiço da foto. Isso, gente, desculpa, torna tudo ainda mais bizarro, porque se for parar pra pensar, ele era obcecado pela Jessica, passou pela cabeça dele que ele precisava fazer alguma coisa pra atingir ela de alguma forma, por raiva que ele tinha, ou sei lá o que, enfim.
Loucura! O julgamento aconteceu então no dia 6 de julho de 1999. O caso já era público naquele momento, então todo mundo já estava sabendo. Então não foi diferente com o julgamento, que foi muito divulgado pelas mídias daquela época. A promotoria decidiu que o julgamento não poderia ser em Jacksonville, porque todos os moradores da cidade estavam prontamente envolvidos no caso de alguma forma. Todos participaram das buscas e, além disso, muita gente conhecia a família Philip, então gerou ódio coletivo. Apesar da pouca idade, ele foi processado como adulto. Isso porque, apesar do crime não ter sido premeditado, ele foi muito brutal. E também porque Joshua teria tido 2 chances de salvar a vida da Maddie antes da sua morte e não fez. O júri discutiu sobre o fato de que ele poderia ter voltado atrás no primeiro ato e que, se ele não tivesse a esfaqueado e a afogado, ela não teria de fato perdido a sua vida. Além disso, o que tornou o caso ainda mais grave foi ele ter fingido e escondido o corpo por tanto tempo e ainda ter ajudado nas buscas. O júri deliberou por aproximadamente 2 horas até que consistiu no veredito de culpa para Joshua Philip. No dia 26 de agosto, o garoto foi condenado à prisão perpétua pelo homicídio em primeiro grau de Maddie Clifton, sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2012, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que as prisões perpétuas para menores de idade eram constitucionais. Por isso, Joshua teria a possibilidade de ser julgado pela segunda vez. Mas, felizmente, em 2017 teve uma nova sentença que manteve o veredito original, que impossibilitava de qualquer forma ou maneira a liberdade de Joshua Philip. Ele frequentou um programa de ensino à distância e se formou, e hoje, ainda sob prisão, ele trabalha como paralegal, ajudando outros presidiários com seus recursos. Algum tempo depois, os pais da Maddie se divorciaram depois de 25 anos de casamento. Eu acredito que tenha sido muito difícil para eles lidar com tudo isso que aconteceu, como aconteceu, enfim. A Jessica, a irmã mais velha, participou de vários documentários sobre o caso da Maddie. Inclusive, eu queria deixar aqui os créditos a esse podcast que se chama Morbid. Eles tiveram o privilégio de entrevistar a irmã da Maddie, a Jessica. E nessa entrevista ao podcast, ela revelou vários detalhes, né? Inclusive até desmentindo alguns fatos que falam aí pela internet. Então foi muito importante até para mim montar o roteiro desse vídeo com fatos verdadeiros para vocês, né? Mas então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham achado bem informativo, porque eu pesquisei muito para trazer esse caso aqui para vocês no canal. E deixa aqui nos comentários o que você achou do caso, deixa aqui também outros casos que você gostaria de me ver contando aqui no canal. Não sai sem dar like, senão o próximo caso será sobre você. Compartilha com outros amigos que gostam também de casos criminais e ativa o sininho aqui embaixo para receber a notificação, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Esse foi o caso de hoje e até a próxima!